Olá, amigo, Deus abençoe você que está aqui comigo. Eu sou o Padre Márcio Cantelli. Seja bem-vindo a mais um encontro de catequese católica. Hoje nós vamos falar sobre a revelação de Deus, um Deus que vem ao encontro do ser humano. No encontro passado nós falávamos que o ser humano é capaz de Deus. Há no coração de todo ser humano essa capacidade de entrar em comunhão, até de conhecer racionalmente a Deus, o sagrado. A sexta pergunta do compêndio do Catecismo da Igreja Católica é a seguinte: o que é que Deus revela ao ser humano? Deus revela-se ao ser humano na sua bondade e sabedoria. Então aqui a gente já vê que a revelação é um ato da bondade de Deus. Em toda a sua plena sabedoria, Ele quer que a gente faça parte dessa sabedoria. Essa sabedoria de Deus Ele não quer guardar para si, Ele quer transmitir essa sabedoria a cada ser humano. E Ele se revela mediante acontecimentos e palavras. Então é através da história da salvação que nós vamos conhecendo a Deus. É através da sua palavra, a Sagrada Escritura, das suas palavras, dos seus ensinamentos, que o ser humano vai progredindo no conhecimento de Deus. Então é interessante a gente perceber aqui que conhecer a Deus não é do dia para a noite, é através de acontecimentos, é através de palavras. É muito interessante a gente... ao final do dia, chegar à noite, fazer esse exame de consciência, perceber tudo o que aconteceu ao longo do nosso dia e tirar daí uma mensagem, o que Deus quis dizer, qual é a mensagem que Deus quis transmitir para mim com os acontecimentos que eu vivi neste dia de hoje. Que dica do Padre Márcio Cantelli: faça sempre um exame de consciência, faça uma revisão aí de todo o seu dia, qual a lição, qual a mensagem que Deus quis transmitir através de todos esses acontecimentos, todas as palavras que você ouviu ao longo do dia, seja acontecimentos bons, ruins, palavras boas, palavras ruins, qual é a mensagem de Deus que eu posso tirar de tudo isso? Deus revela-se a si mesmo e ao seu desígnio de benevolência. Então Ele quer que a gente compreenda a sua benevolência, a sua bondade. Deus se torna conhecido porque Ele quer que a gente conheça a sua bondade, que a gente conheça a Ele. Então Deus quer que nós o conhecemos. Então esse ato da revelação é algo que parte de Deus. Não é o ser humano que busca conhecer a Deus. O conhecimento de Deus parte de Deus. É Ele que quis se revelar ao ser humano. Ele, desde a eternidade, preestabeleceu Cristo a favor dos homens. Então, Cristo vem aqui nos ajudar nesse processo de compreensão de Deus. Cristo faz parte da revelação. Então, olhando para Cristo, os seus acontecimentos, os acontecimentos de Cristo, as palavras de Cristo, nós vamos nos aprofundando mais no conhecimento de Deus. Tal desígnio consiste em fazer participar, pela graça do Espírito Santo, todos os homens na vida divina, como seus filhos adotivos no seu Filho único. Então aqui na aula passada, a gente já falava do quanto nós somos filhos adotivos e herdeiros de todas as graças, de toda a benevolência de Deus. Tudo isso acontece pela graça do Espírito Santo. Através do Filho, a gente chega ao conhecimento de Deus. Então aqui aparece mais uma vez a Santíssima Trindade. Próxima pergunta: por que você ainda não apertou o botão curtir aqui nesse vídeo? Se esse conteúdo está te ajudando a aprofundar, a progredir no conhecimento da fé católica, compartilhe esse vídeo, curta. Sétima pergunta: quais as primeiras etapas da revelação de Deus? Deus manifesta-se desde o princípio aos nossos pais, Adão e Eva, convidando eles a uma comunhão íntima com Ele. Então, desde Adão e Eva, Deus já se deixa conhecer. O processo da revelação começa com Adão e Eva, quando eles já estavam ali vivendo em íntima comunhão com Deus. Após a sua queda, após o primeiro pecado, o pecado original, Adão e Eva expulsos ali do paraíso. Após a queda do ser humano, Deus não interrompe a sua revelação.
Então Deus se deixa conhecer, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas limitações, das nossas quedas, Deus não desiste de tornar conhecida a sua benevolência a todo ser humano. Ele não interrompe a revelação e promete a salvação para toda a descendência de Adão e Eva. Após o dilúvio, estabelece com Noé uma aliança entre ele, Noé, e todos os seres vivos. Então aqui é interessante, já que Deus se revela nos acontecimentos e nas palavras, é interessante a gente conhecer a história de Adão e Eva, nos revela um pouco de Deus. Conhecendo a história do dilúvio, nós também vamos conhecer a Deus. Todos os acontecimentos, todas as palavras nos ajudam a aprofundar ainda mais no conhecimento de Deus. Nas próximas aulas a gente vai ver que a importância de todo o Antigo Testamento nesse processo aí da revelação de Deus. Quais são as etapas sucessivas da revelação? Então vamos lá. Primeiro, Deus escolhe Abraão, chamando a deixar a sua terra para fazer dele o pai de uma multidão de povos. Então, através desse acontecimento do chamado de Abraão, dele deixando a sua terra, esses acontecimentos que nós encontramos lá no Antigo Testamento nos ajudam a conhecer melhor a Deus, a pessoa de Deus, a sua benevolência. E promete abençoar em Abraão todas as nações da terra. Os descendentes de Abraão são o povo eleito, os depositários das promessas divinas feitas aos patriarcas. Então é através de Abraão e dos seus descendentes que está depositado aqui as promessas de Deus, é feita aos descendentes de Abraão. Deus forma então Israel e com o seu povo forma Israel como o seu povo, salvando da escravidão do Egito, conclui com esse povo a aliança no Sinai, dá a sua lei, os 10 mandamentos, por meio de Moisés. Os profetas depois vêm anunciar a redenção radical do povo e uma salvação que concluirá todas as nações numa aliança nova e eterna que será gravada nos corações do povo de Israel, da descendência de Davi, nascerá o Messias, Jesus Cristo. Então, já que Deus se revela através dos acontecimentos e das palavras, aqui o Catecismo faz um grande resumo dessas etapas da revelação de Deus. É preciso conhecer a história de Adão e Eva, do dilúvio, da formação do povo de Israel, de Davi, conhecer as palavras dos profetas, assim nós vamos aprofundando no conhecimento de Deus, no conhecimento da benevolência de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que pensa que basta Jesus Cristo e o Novo Testamento e despreza o Antigo. Não. Na próxima aula a gente vai ver aqui a importância do Antigo Testamento. Então eu espero te encontrar aqui nos próximos vídeos. Obrigado desde já pela sua companhia. Deus abençoe o seu dia. Força e saúde!